todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Ferraro, eu sou conselheira bíblica, sou escritora, sou palestrante e me converti há mais ou menos 14 anos, mais ou menos não, exatamente 14 anos, me converti com 31 anos já, foi uma conversão já depois de uma longa caminhada pelo mundo, uma longa caminhada de uma vida que desagradava ao Senhor. Sou casada há 23 anos, conheci meu marido na faculdade, começamos logo a viver juntos e fomos casar depois de 7 anos vivendo juntos, que foi quando o Senhor fez uma grande transformação no nosso casamento. Hoje nós não vamos falar especificamente de casamento, mas para as pessoas que estão chegando agora, não conhecem minha história ainda, estou dando uma pincelada aqui para vocês. Não temos filhos, porque eu sou infértil, eu não podia gerar um filho, recentemente até eu fiz uma cirurgia para retirada do meu útero. Então, realmente uma situação que o Senhor já encerrou, já deu a resposta final, mas é algo que Ele também tratou no meu coração. Aprendi que a graça dele é suficiente para qualquer privação que nós possamos passar. Como eu falei para vocês, a minha conversão ela já veio depois de uma longa caminhada pelo mundo. E esse assunto que nós vamos tratar aqui, que é sobre as nossas roupas, a nossa apresentação pessoal, é um assunto que o Senhor vem trabalhando na minha vida. E era um assunto onde eu errava muito. Eu me vestia de uma maneira muito sem noção. Né? Como a maioria das mulheres descrentes que não conhecem o Senhor, que não tem um entendimento sobre o corpo, não tem um entendimento sobre o pecado. Então essa foi uma área onde o Senhor trabalhou muito na minha vida. E graças a Ele eu tenho tido algumas vitórias. Né? Estamos todas em processo de santificação. Certamente nós caímos, mas pela graça do Senhor a gente levanta e cresce, né? Que é isso que o Senhor tem feito na nossa vida. E esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele veio a partir de um livro, o livro Costurando a Modéstia no Coração. É o livro da Amanda. A Amanda me convidou para escrever o endosso do livro dela. Eu li o livro, eu amei, um livro muito legal, tá? A gente vai falar aqui ao longo da live, a gente vai falar sobre o livro. É um livro que trata o assunto da maneira que eu acredito, que eu entendo que é a mudança, que é de dentro para fora, na perspectiva do coração, na perspectiva de que eu gosto mais de uma frase que ela fala, que eu até falei nos stories, que nenhuma roupa ela vai santificar a gente, mas um coração que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele certamente vai refletir uma mudança na maneira que a gente se veste. Não só que a gente se veste, mas a maneira que a gente se apresenta, que a gente se comporta. Tudo isso faz parte da nossa apresentação pessoal. E a Amanda, ela tem até a história um pouco parecida com a minha. Ela também teve uma juventude muito solta por aí. Eu vou deixar ela falar sobre isso, mas a nossa história é bem parecida. Nós duas somos casadas sem filhos, né? Ela também não pode gerar mais uma criança. E nós tivemos também na nossa juventude histórias com imoralidade sexual, tudo isso. E isso tudo está atrelado à questão das vestimentas. E por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês, mulheres, a crescerem e a glorificarem a Deus nesse assunto. Então, deixa eu chamar aqui a Amanda e ficar quieta, que hoje é dia dela falar. Amanda, seja bem-vinda! Amiga, que delícia! Finalmente saiu a nossa live, não foi? Finalmente, Larissa, amém, coisa boa. A gente até combinou as cores, olha, sem ter combinado. Olha Branco, aí. verde, olha, É minha cor preferida, adoro verde. Adoro amo verde de também, todo jeito. também amo, muito legal. Ah, menina, que bom ter você aqui. Eu estava aqui falando sobre o livro, você deve ter ouvido, Sim, né? Realmente gostei demais do conteúdo, um conteúdo necessário e tratado de uma maneira graciosa. Uma coisa que eu tenho orado muito a Deus é que Ele me ajude. Eu tenho uma tendência a ser mais direta, mais dura, mas eu tenho orado ao Senhor que Ele me ajude a ensinar da maneira que você escreve, com graça, graça e verdade, como é o nosso Salvador, né? E eu sei que não adianta muito a gente, às vezes, querer ir muito na dureza, as pessoas às vezes acabam resistindo ao que a gente fala. Então, quando a mensagem é transmitida com graça e verdade, eu creio que ela funciona melhor, né? Mas me fale um pouquinho, apresente-se um pouquinho para as pessoas que estão entrando. Fale um pouquinho sobre você, a sua história. Eu acabei pulando a sua apresentação aqui, mas eu vou deixar você falar um pouquinho. Então, tá bom. Primeiro, boa noite. Ah, que alegria estar aqui. Muito bom mesmo. A Larissa sabe o quanto eu admiro. E olha, só o endosso que ela fez do livro, você já tira muita sabedoria dali. Larissa é realmente uma mulher sábia que eu admiro e na qual eu me inspiro mesmo, já há um tempão. Então, foi um presente de Deus ter essa parceria com a Larissa. E, bom, meu nome é Amanda Durham e eu sou esposa, sou casada com o pastor Brandon.
A gente mora aqui nos Estados Unidos, ele é americano. Já tem 7 anos que eu moro aqui. Me mudei por causa do meu amado. Nunca, na verdade, pensei em morar fora do Brasil, um país que eu amo muito. E sou dona de casa e escritora e tenho esse ministério, né? Sou idealizadora do Ministério Fielmente Feminino. Eu trabalho com mulheres há 7 anos já. É, e eu vi nisso, sabe, a oportunidade realmente de alcançar mulheres perdidas e também discipular as que já estão na igreja. Principalmente nessas questões de feminilidade, né, Larissa? Porque é tão urgente nos nossos tempos, né? E a gente vai conversar um pouquinho, mas essa questão da modéstia, como foi algo muito forte na minha vida, muito radical a mudança, visto que o meu passado foi coberto por imoralidade sexual, por sensualidade, né? Eu que venho, inclusive, do meio artístico, fiz muitos trabalhos sensuais que não glorificavam o Senhor. Então, quando Jesus me alcança, realmente me virou do avesso, literalmente. E quando meus olhos se abriram para essa questão da modéstia, eu percebi o quão nós mulheres estamos enganadas, sabe? Realmente caindo no engano nessa história de que somos livres. Ah, hoje a mulher é livre, pode fazer o que quiser, não é? Então, por isso que a gente vê, inclusive, muitas cristãs se vestindo de forma sensual, se comportando de forma lasciva, achando que faz parte da liberdade em Cristo, que não é verdade, né? Já que nós somos livres do pecado, não para o pecado, né? Então, pela graça mesmo, o Espírito Santo foi me moldando e continua e continuará até meu último dia aqui nessa terra. E eu quis escrever esse livro. Um dos motivos pelos quais eu quis escrever foi realmente o que você mencionou, que esse assunto ele é muito controverso e é tocar num vespeiro, né? Então, nas redes sociais não tem como você abordar tudo sobre o assunto, ir muito profundamente no assunto, por mais que a gente tente ser mais profunda, mas aí acaba sendo uma linguagem mais direta e eu também tenho um espírito mais combativo, porque eu realmente odeio o pecado, eu odeio o meu pecado do passado, eu odeio o meu pecado do presente, eu odeio a cultura pagã que é anticristã. Então eu tendo a ser mais combativa nas redes sociais, porque é uma linguagem mais rápida, mais dinâmica. Mas eu senti a necessidade de expressar como eu realmente vejo a modéstia e vejo o ensino da modéstia e da feminilidade para mulheres. Então eu resolvi expressar no livro, né, de forma mais detalhada, mais profunda. Legal demais, muito legal. Amanda, qual é a relação que você vê entre a sabedoria ou a tolice, né? Seria o oposto, e a maneira que a gente se veste, a nossa apresentação pessoal, né? Porque a gente sabe que não é a questão de roupa, né? Não é só a questão de roupa. A roupa, ela é, sim, uma comunicação importante, mas não é só isso. Existem pessoas que, de repente, estão vestidas aí, cobertas de burca, né? Cobertas da cabeça aos pés, mas o coração imoral e sendo imoral de outras formas, né? Mas qual é a relação que você percebe entre a sabedoria e essa apresentação pessoal da gente? Olha, que pergunta boa, muito boa mesmo. Porque tem tudo a ver, né? Inclusive, eu trouxe até um versículo, está em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, o que acontece? A gente tem essas palavrinhas nesse versículo aqui, né? A gente tem sabedoria, a gente tem prudência e a gente tem bom senso. Essas três palavras, elas fazem parte da mesma família semântica, né? Essa palavra eu tirei do curso de letras, eu sou formada em letras também, então talvez eu vá dizer algumas expressões. Olha aí, aprender muito mais do que teologia hoje. Amém. Porque eu até coloco essas coisas no livro, porque fazem parte da mesma família semântica, ou seja, andam juntas, têm significados que se complementam, ou significados similares. E uma das palavras nesse provérbio, que é bom senso, a gente inclusive encontra em uma das passagens bíblicas que trata especificamente sobre modéstia, que está em 1 Timóteo 2, versículos 9 e 10, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor. Mas bom senso está lá para a mulher, né? Claro que a gente tem versões diferentes, mas a versão que eu uso no livro está lá a palavrinha bom senso, né? Que Paulo orienta Timóteo a orientar as mulheres que elas devem realmente se vestir com modéstia, de forma decente, com bom senso. O bom senso, meninas, está, então, diretamente ligado à sabedoria, não é? E, assim,
a sabedoria, a boa notícia é que não se trata da sabedoria humana, porque se a gente for usar a sabedoria humana, vai cair nesse perigo do legalismo, que é você se cobrir toda, né? Saber que, ok, eu estou modesta. Mas você não trata o coração, ou porque você não é nascida de novo, você não tem o Espírito Santo, ou porque você precisa ser muito tratada ainda nessa área, né? Então, dessa forma, você vai apenas vestir a sua capinha de piedade, né? Ó, a minha capinha de crente aqui, que bonitinha, né? Ah, então, quando você recebe a sabedoria do alto, e é maravilhoso porque a palavra nos diz em Tiago 5, salvo engano, que nós podemos e devemos pedir sabedoria a Deus. Ah, você não tem sabedoria? Não. E não, ninguém tem, eu não tenho, ninguém tem. Não, a gente não tem sabedoria. Então, peça a Deus, porque Ele lhe dá, sabe, com abundância. Então, essa é a boa notícia, né? A gente precisa de ter sabedoria para todas as pequenas e grandes decisões na nossa vida, inclusive a decisão do que vamos nos, né, de como vamos nos vestir, mas essa sabedoria vem do alto, então é só a gente pedir e ter um relacionamento direto com Deus, através de palavra, de oração, de adoração, de jejum. Então, a sabedoria vem do Senhor, e isso é maravilhoso, né? Tem um outro versículo que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha o bom senso aí de novo. Olha o bom senso. O bom senso, gente, sabe, é ter o domínio próprio, o autocontrole, é ter sensatez, é ser sensata, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, como que nós mulheres nos tornamos sábias? Claro que gradativamente, não é da noite para o dia. Como que a gente se torna sábia? Temendo ao Senhor, pertencendo ao Senhor, sendo da família de Cristo, né? Então, isso é o primeiro, assim, é a chave do meu livro, que está lá, é o mais importante de tudo. Inclusive, o último capítulo é isso, é costure o evangelho no coração. Então, se você, amada, não conhece a Cristo ainda, entregue-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, inclusive do pecado da sensualidade, da lascívia, da imoralidade, porque aí o Espírito Santo vai colocar o temor do Senhor no seu coração. E aí, naturalmente, você vai aprendendo a caminhar em obediência e alegremente, o que é melhor ainda, não se torna um fardo pesado. Exatamente. Essa é a liberdade, né? Você falou muito bem sobre a questão do engano, e é um fato, porque as mulheres, elas acham que elas são livres quando elas se entregam à sensualidade, né? E acaba que, na verdade, elas estão numa prisão. Elas são vítimas, de certa forma, né? Claro que elas têm a responsabilidade, mas de um sistema maior que tem coisas por trás, e elas estão achando ali que, não, eu estou na minha liberdade, mas não é isso. Na verdade, você está aprisionada a isso. Você está dependente disso. E a gente sabe porque a gente veio daí, né? Tanto eu quanto você, nós viemos daí. A gente não está falando porque a gente olha a pessoa e fala, ela é assim, não. Nós sabemos o que é isso. Nós viemos daí, dessa situação. Né? Exato. É muito legal observar o livro de Provérbios, porque ele personifica tanto a sabedoria quanto o outro lado, né? A loucura, a tolice, uma coisa. E como mulheres, né? Personifica como se fossem duas mulheres, a sabedoria com todas essas qualidades da prudência, do bom senso, e a loucura com o contrário, a extravagância, né? A falta de autocontrole. É muito interessante estudar sobre isso. Amanda, eu tenho a impressão de que a gente não fala muito disso na igreja, né? É meio que um assunto assim que eu vejo até, parece que alguns pastores têm medo de falar nisso, porque a mulherada vem e ataca mesmo, né? Aquela história de que você não é mulher, você não tem direito de falar, e que a gente sabe que no reino do Senhor não tem absolutamente nada a ver esse argumento. Então, qual é a importância da gente trazer esse assunto de roupas, de apresentação pessoal, para o meio cristão, para dentro da igreja? Olha, é realmente muito importante. O que você falou é tão, tão real. Porque esse assunto, ele parece que ele ainda é meio tabu, é meio, não, deixa pra lá, não vamos falar sobre isso. E geralmente é ou porque o que você disse, né, não, as mulheres vão ficar bravas, não vão aceitar, vamos chamar de legalista. Esse é o maior medo, sabe, dos pastores e das mulheres, enfim, dos cristãos de ensinarem isso. Não quero ser taxado de legalista. Agora, o outro motivo também é porque assim, muita gente, é incrível pra mim, mas muita gente pensa ser um assunto bobo e fútil, de mulher fútil, boba,
sabe? Assim, que, ai, nossa, preocupada com a aparência, tá preocupada. E não vê, não quer acordar para o fato que não é a aparência, É, é o coração, é de dentro, é o que está sendo moldado na nossa mente, a nossa mentalidade, a forma como a nossa mentalidade vem sendo moldada ao longo de décadas, não é? E aí a gente chegou onde a gente está hoje, nessa sociedade hipersexualizada, que sexualiza e objetifica mulheres e crianças, né? É um absurdo. é. Então, um dos motivos que eu entendo assim que é bem importante a gente falar sobre modéstia, sobre decência, sobre feminilidade em geral, é normalizar a cultura do reino e rejeitar a cultura pagã. Esse é um motivo muito Perfeito. importante. A gente precisa normalizar a cultura do reino, gente. Perfeito. Por que somos tão pragmáticos, né? Uhum. Por que a gente tem que nadar com a maré? Porque, Uhum. Larissa, não é verdade que essa onda de sexualização, sabe, dessa sociedade despida, não é? Dessa Uhum. sociedade nua. Claro que vem sendo construído, eu diria que até por séculos, nem é só coisa do século XX, vem de antes disso, mas o ápice disso foi realmente a revolução sexual, a segunda onda do Uhum. feminismo da Uhum. década de 60. Então, assim, em vez da igreja se proteger, né, com suas paredes santas, né, tentar fazer como Neemias fez, né, proteger a cidade, não. Parece que a igreja desistiu muito fácil, abriu mão dos seus princípios muito facilmente, sabe? Uhum. Para nadar com a maré, para agradar as pessoas, para acomodar ideologias na igreja que são anticristãs, não são bíblicas. Uhum. Então, com a revolução sexual, que realmente gritou liberdade, libertinagem, aí sim, nudez, não é? Uhum. As mulheres estão presas dentro de suas casas, dentro de seus vestidos, né? Dentro de sua maternidade. Tudo isso foi aclamado pela revolução sexual, né? Tudo isso é ruim, é péssimo, não tem valor. Então vamos fazer o oposto disso tudo. Vamos tirar nossas roupas. Uhum. Vamos clamar por sexo livre. Vamos então fazer campanha a favor do uso indiscriminado de anticoncepcionais para que a gente possa fazer sexo à vontade. Uhum. Vamos nos comportar como o pior dos homens, porque a Uhum. verdade é essa. É, exatamente. A feminista ela odeia o masculino, odeia os homens, mas ela me parece querer ser igual ao pior dos homens, Exatamente. entende? Ao homem É. mais imoral, ao homem É. que não quer assumir compromisso, ao homem que usa a outra pessoa. Então, será que é legal nós mulheres passarmos a usar também os homens com a nossa sensualidade, nosso sex appeal, o nosso corpo? Então, assim, a gente precisava ter rejeitado isso lá atrás, não aconteceu, e hoje a gente tem isso normalizado. Então, tá tudo bem a mulher andar seminua por aí, não há problema É. algum. Não há problema na crente, na esposa do pastor, porque eu já vi várias, postando Uhum. foto de biquíni, fazendo caras e Uhum. bocas. Não há problema Uhum. nisso. Por quê? Porque tá Uhum. normalizado na cultura pagã, não na cultura do reino. É. Então, para mim, esse seria o principal motivo. O outro motivo é realmente preparar a noiva para o casamento, né? Então, é realmente santificar a igreja, sabe? A Amém. santificação é um Amém. processo, sim, não é da noite para o dia, não. E sim, é operado pelo Espírito Santo, sim, mas não é um passe de mágica, não é um misticismo absurdo. Não, a gente precisa responder de forma positiva à Uhum. santificação que está sendo operada em nós. Porque se a gente começa a dar mais atenção às vozes exteriores, né, que vêm da cultura pagã, que vêm da nossa carne, que vêm do diabo, dos demônios, se a gente começa a fazer isso, a gente vai ser mais parecida com o mundo Uhum. mesmo. A gente vai começar a normalizar coisas que não são normais para Deus. Um, Agora, se a gente não apaga o Espírito Santo que vive dentro da gente, a gente começa a dar ouvidos ao que ele está fazendo, a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, ixi, aí ninguém para nós, não. Entendeu? Aí É. realmente a gente vê a igreja sendo santificada até o Amém. fim, né? O fim que é, na verdade, o começo da vida eterna. Amém. E a Amém. palavra nos ensina É. isso, né? Porque Jesus ele quer chegar e encontrar uma igreja sem mácula, né? É. Para realmente ser realizado esse casamento entre a Sim. igreja, que é a noiva, e o cordeiro perfeito, o nosso noivo, que é Amém. Jesus Cristo. Amém. Então, eu penso dessa forma, suma importância, amiga, Uhum. suma importância. Perfeito, perfeito, Amanda. Adorei isso de normalizar a cultura do reino, porque realmente a gente se entregou. Outro dia eu vi um vídeo, desses pastores mais conhecidos postou um vídeo falando que o que aconteceu foi que as pessoas perderam a vergonha. E isso, apesar delas comemorarem, isso é uma desgraça. Isso é uma grande desgraça. Uhum.
porque a vergonha, ela foi dada, né? O Senhor nos deu a vergonha depois do pecado, a vergonha entrou no mundo, porque nós não temos mais olhares puros, ninguém tem olhar puro, ninguém tem olhar puro. Então nós precisamos sim nos cobrir, e Deus mostrou que não bastavam ser aquelas folhinhas medíocres, precisava ser algo muito mais composto, né? Mas as pessoas estão perdendo isso. Isso a gente vê de maneira subliminar em várias coisas. Hoje em dia é muito difícil você conseguir assistir um filme, uma série, porque tudo tem sexo, tudo tem nudez, e a maneira que eles têm comunicado isso para tentar empurrar a goela abaixo, que é algo normal, né? E a gente tem comprado. E às vezes a gente vê coisas realmente, bem como você colocou, e às vezes esposas de pastor. É uma tristeza isso, é uma tristeza, porque são aquelas mulheres que, em geral, as pessoas não têm coragem de confrontar, porque é a esposa do pastor, e estão dando um péssimo testemunho, né? Assim, muito triste isso, muito triste. Posso complementar um pouquinho isso que você está dizendo, Claro. que é tão importante, tão legal. Você tocando nesse ponto de a gente ver nos filmes, nas séries, né, tantas cenas imorais. Então, veja, é realmente uma construção, sabe, do imaginário coletivo, uma construção da mentalidade humana, de modo geral. E isso, porque quando a gente pensa em filmes muito antigos, eu e o Brandon, a gente ama ver filme velho. Filme antigo. Não tinha nada disso, sabe? Não tinha. Você não via cenas de nudez. Não via cenas de sexo. Impensável. Eu imagino que naquela época, os atores, eles nem aceitariam. Você tá ficando doido, meu filho? Entendeu? Seria um atentado violento ao pudor, né? Agora, com toda essa construção, sabe? Essa pequena sensualidade foi entrando sorrateiramente em Hollywood, no cinema. Por exemplo, e também você tocou no assunto da nudez, e eu já vi muitos comentários falando assim, mas Deus criou Adão e Eva pelado, qual é o problema da gente andar pelado? Sim, mas exatamente, a Bíblia não para em Gênesis 2, né? Então, porque antes, sim, os olhos eram puros, né? Não havia, a nudez era inofensiva. Assim que Adão e Eva desobedecem a Deus, caem em pecado, ocorre a queda da humanidade, né? Então, ali, o que eles primeiramente percebem? A primeira coisa que eles percebem, né? Abre-se os olhos dele para a nudez. Eles antes não viam a nudez como algo pecaminoso. A primeira coisa que eles dizem, eles olham um para o outro assim, tão pelado, né? Eles se viam nus, a Bíblia relata isso. Eles se viam nus. E aí eles se escondem do Senhor, porque toda viração do dia, Deus ia lá ter com eles, né? Conversar com eles. Eles se escondem para realmente fazer o que você falou. Dar um jeitinho ali, sabe? Um jeitinho humano para cobrir a nudez. Vamos pegar essas folhas de figueira aqui, vamos fazer um biquíni de folha de figueira, vamos fazer uma sunga de folha de figueira. E aí eles aparecem diante do Senhor. Tudo bom, Senhor, né? E claro que o Senhor os chama, né? Adão, cadê você, meu filho? E eles aparecem com as folhinhas de figueira e Deus olha, não, né? E ali Deus os cobre com as peles, né? Que eu pesquisei, são peles, foram tipo túnicas mesmo, túnicas longas. E aí, claro que aqui, apontando para o sacrifício vindouro de Cristo, né? Apenas Ele é capaz de esconder as nossas vergonhas, cobrir os nossos pecados, nos lavar dos nossos pecados, mas também apontando para o fato de que agora a nudez não é mais inofensiva. Então agora a gente precisa cobrir o nosso corpo apropriadamente, né? Só que a sociedade ela foi perdendo esses preceitos judaico-cristãos, na qual a sociedade ocidental foi fundamentada, por isso que a gente vê antigamente as mulheres mais bem vestidas, mais bem cobertas, mais femininas. A gente vê uma estrutura familiar muito mais firme, não é? Do pai, marido provedor, a esposa que cuida, né, mais dos filhos, enfim. Esse é assunto para outra live. Mas então a sociedade ela foi perdendo esses preceitos, o feminismo chegou com tudo, a segunda onda chegou quebrando, né? Chegou detonando. E daí, sorrateiramente, a gente começa a ver nudez nas telas. A primeira vez que o biquíni foi exposto, né, foi realmente em Hollywood. Foi nos filmes de Hollywood, através de atrizes consagradas na época, como Marilyn Monroe, como a Brigitte Bardot, uma atriz francesa, Ava Gardner, essas atrizes famosas da época. Então, ali eles começavam a mostrar um pouquinho mais de pele. Um sutiãzinho, entendeu? Um biquíni maiorzinho. E aí foi indo. Aí, ó, queda livre a moralidade. A moral social, ó, queda livre. Aí hoje o que a gente tem? Nudez explícita nas telas. Gente, é uma loucura. Nudez explícita, cenas de sexo. Realmente
reais, sabe? Tem nada de técnico, não, gente. Eu já fui atriz. Tem nada de técnico. É beijo, o seu corpo sente, o seu corpo é feito pra isso, sabe? Só que, que a gente desfruta da nossa sexualidade no casamento, né? Não fora dele. Exatamente. Então Exatamente. é muito complicado. A gente precisa, sabe, reaver, a gente precisa recuperar os princípios bíblicos e trazê-los para a sociedade, trazer a cultura do reino para cá. Exatamente. Muito bom, muito legal. Amanda, a Bíblia proíbe algum tipo de roupa específico? A Bíblia é clara nesse ponto? Dizer, não usarás shorts. Tão legal. Essas perguntas estão maravilhosas, muito boas mesmo. Então, porque muitas mulheres têm essa dúvida mesmo, né? Pode isso, pode aquilo, né? Então elas me perguntam bastante. E eu sempre respondo com toda paciência, sabe? Eu não fico ironizando, nossa, para de perguntar pode, não pode. Não, eu acho que deve perguntar mesmo, para tirar as dúvidas. São mulheres que, sabe, em sua maioria têm um coração regenerado por Cristo e desejam obedecê-lo alegremente. Então, por isso que elas fazem esse tipo de pergunta. Mas, aí agora eu quero ir naquela passagem de Timóteo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu pegá-lo aqui. Achei, pronto. Tá, então, por que algumas pessoas e algumas denominações proíbem o uso de certas peças, proíbem o uso de certos adornos? Eles se baseiam muito nessa passagem que está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Mas já de antemão, eu me apresso em dizer que não, a Bíblia não proíbe certos tipos de roupa. Mas sim, existe um padrão. Então tem dois lados. Tem um lado que diz que vai proibir tudo, proibir isso, proibir aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode maquiagem nenhuma, não pode calça comprida, não pode brinco nenhum. E tem um outro lado que diz que não existem padrões. Isso daí tá cheio aqui na internet, até de gente assim, muito boa até, sabe? Mas que nesse ponto, peca nesse ponto. Que não existe padrões. Existe, gente. Existe, tá? Quem não gosta da palavra padrão não são os cristãos. Os cristãos, eles seguem os padrões bíblicos, tá? Então, assim, nessa passagem diz assim, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E aí a pessoa pega essa passagem e fala, então não pode, você mulher não pode vestir uma roupa mais arrumada, mais bonita. Você, mulher, não pode usar acessórios, porque tá falando que você não pode usar ouro, pérola, né? Engraçado que eu nunca vejo eles falando da cabeleira frisada, sabe? Engraçado isso. Ou tranças, né? E outras versões tem tranças, mas eu não vejo falar, você não pode usar trança, não. Enfim. Acho que é o texto de 1 Pedro que fala de trança. Fala de né? Acho que trança, verdade. Isso. Essas passagens se complementam. Mas aí, olha que interessante. Se a gente pensar no contexto da época, e fala que. Primeiro, eu quero dizer que aqui existe um contraste entre a beleza interior e a beleza exterior, sendo que a beleza interior é a que tem mais valor, é a que realmente tem valor para Deus, porque você cultivando a beleza interior de uma mulher piedosa, essa beleza interior vai transbordar. Naturalmente, a sua beleza exterior vai aparecer de forma que glorifique a Deus. Bom, mas aí analisando o contexto, essa passagem foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, né, que foi aí um pupilo de Paulo. Timóteo ele foi ordenado por Paulo, digamos assim, para pastorear a igreja de Éfeso. E Éfeso era um centro comercial muito importante e tinha realmente muitas riquezas, sabe? Era era uma região bem rica. Então, onde as pessoas, elas gostavam de ostentar, sabe? Ostentar bastante, ostentar status. O status social era medido pela forma como você se vestia, pela forma como você se adornava e tal. E Paulo estava, né, querendo realmente evitar que isso entrasse na igreja, e certamente já estava entrando, então ele já estava dando essa orientação, né? E aí, qual que era a imodéstia, a falta de modéstia naquela época? Será que era o cropped? Será que era o shortinho? Será que é a calça super apertada? O decote? O biquíni? De forma alguma. Nem as prostitutas daquela época se vestiriam publicamente com um biquíni, né? Ou com uma roupa curta e tal. A falta de modéstia daquela época era exatamente essa ostentação do luxo. Então, por isso que aqui ele menciona a cabeleira frisada, né, que é o cabelo bem elaborado, com um penteado mais elaborado, frisada com ouro ou pérolas. Aqui, ó, eu tô com a minha perolinha aqui, ó, uso ela direto. É um brinquinho de pérola super discreto, não há nada de imodesto nisso. Mas, no caso aqui, as mulheres, elas tinham essa tendência a fazerem penteados elaborados com joias, sabe? Isso, era no cabelo, os cabelos com pérolas, com fios de ouro e tal, e aquelas roupas caríssimas. E
ir para a igreja toda pomposa, né? Só que não, né? Paulo já estava advertindo contra isso. Então, essa era a falta de modéstia da época. E realmente, modéstia, né? A palavra modéstia literalmente significa humildade, entende? Então, assim, humildade, simplicidade, um coração humilde, que é o coração do nosso Salvador, do nosso Cristo. Então, como a gente vê que Cristo não faz acepção de pessoas, a igreja também não pode fazer. Então, Paulo estava querendo realmente evitar isso, sabe? Então, assim como acontece nos nossos dias da gente ter esse perigo mesmo da gente levar tanta cultura pagã para a igreja, tanta coisa que não é da Bíblia para a igreja, naquela época a mesma coisa. Era comum as pessoas, né, os novos convertidos, era o início da igreja, a igreja primitiva. Então você pense bem, os novos convertidos, né, levando tanto de coisa errada para a igreja, levando ensinos pagãos, ensinos judeus para a igreja. Então Paulo, ele estava querendo nivelar isso aí, ó. Não, olha, Cristo, né, Jesus, ele alcança o homem, a mulher, o rico, o pobre, os senhores, os escravos. Então, aqui na família da fé, somos todos iguais em Cristo, né? Então, é isso. Então, aqui ele estava pregando a respeito disso. Então, vamos parar com a ostentação, vamos parar com esse luxo todo, sabe? Vamos ser mulheres piedosas, mulheres que comunicam o que o coração comunica, né? O que está sendo cultivado no coração precisa comunicar no exterior também. Então é sobre isso, não é sobre proibição de peças ou de acessórios. Né? Uma outra coisa que era dessa época também, eu faço um paralelo com o que a gente faz hoje em dia, né? Que também era típica, era a maneira típica que as cortesãs se vestiam, né? As prostitutas da época, né? Então era uma maneira de apelo sexual, né? Que hoje é o decote, a calça justa, enfim. Então as mulheres também usavam disso para atrair sexualmente, era a sensualidade delas, né? E hoje o que a gente está fazendo é a mesma coisa. E assim, é triste porque algumas mulheres sim fazem de propósito, com a intenção, e eu sei que muitas outras fazem porque são sem noção mesmo, sem noção, não tem noção do que estão fazendo. Mas às vezes você pode comparar uma pessoa que está sentada do seu lado na igreja e uma garota de programa, e a roupa, a apresentação pessoal é a mesma. Porque o que uma garota de programa ela oferece, né? Ela oferece o seu corpo, então ela vai usar roupas que são justas, ela vai usar decotes que são profundos. Porque o que ela quer? Ela quer apelar para o sexo. Sensualidade é isso, é apelar para o estímulo sexual. E muitas vezes nós, mulheres cristãs, estamos andando na rua chamando atenção, estimulando sexualmente os homens ao nosso redor. As mulheres não param para pensar isso, que sensualidade é estimular sexualmente. Né? Né? Isso, gente, isso é tão... É duro de triste dizer mesmo. Isso, né? Nossa, é triste e difícil. Outro dia, acho que a pessoa não vai saber se identificar, porque são muitos alunos, mas sou coordenadora de um curso online de aconselhamento bíblico, né? Então as aulas são todas online. E aí outro dia a aluna foi fazer uma pergunta e aí abriu a câmera dela e aí ela tava com um decote. E assim, quando a pessoa tá falando da aula online, aparece ela, né? De repente, como você colocou, orador. E de repente aparece aquela mulher, assim, com... Eu pensei, meu Deus, que constrangedor, né? Assim, para os outros alunos, para o professor. Mas dava para ver, assim, não conheço o coração dela, mas pelas atitudes, pela maneira de falar, que não era, ela não estava querendo provocar, mas era realmente sem noção, a pessoa sem noção. Ingenuidade em excesso. Ingenuidade em excesso. Exatamente. Que também é uma das características do tolo, que é essa, sabe, porque o tolo, ele pode ser ou ter uma motivação ou vaidosa e orgulhosa, ou uma motivação realmente ingênua, é ingenuidade, é tolice, sabe? Não se ligou, não caiu a ficha ainda. Exatamente, é isso mesmo. É a tolice mesmo que a Bíblia pontua. Você falou da modéstia, né? Que é a questão da humildade, né? A pessoa ter a consciência ali da sua insignificância de uma maneira mais direta. Mas o versículo que trata da modéstia, ele fala também de decência. Engraçado que eu fui me atentar há pouco tempo atrás. Ele fala modéstia e fala decência. Por que as pessoas se prendem tanto nesse versículo a palavra modéstia e fica aquela discussão, o que é modéstia, o que não é, aí a pessoa meio que finge que não entende o que é modéstia, então ela também ignora o verso.
por que que as pessoas ficam tão presas à modéstia, mas não se atentam à questão da decência, que é muito claro, né? Acho que não é tão difícil de De você entender entender o que é decente. O que é Aham. indecente, né? Por que será? Larissa, sinceramente, eu penso que as pessoas se apegam mais à palavra modéstia exatamente pelo motivo que você deu na sua pergunta. Por elas não saberem direito o que é, por ter essa dificuldade de definir exatamente o que é modéstia, sabe? Porque aí, se modéstia, então, fica sendo, então, no geral, né? Todo mundo vê modéstia como cobrir o corpo. Cobrir pele, né? Cobrir mais pele, pronto, é modesto. Então, se esse é o entendimento da igreja, aí o que vai acontecer? Exatamente o que a gente vê muito. Mulheres cristãs se vestindo, por exemplo, com um decote bem alto, bem altinho, um vestido com decote alto, com manguinha, no joelho ou até abaixo do joelho, mas embalado a É vácuo, isso que mais eu ia justo que a dizer. justiça divina, eu brinco, entendeu? Tudo Embalado a vácuo. justo, assim, que modela o corpo de forma assim que a pessoa que vê não precisa ter muita imaginação para saber como é o corpo da irmã. Mas aí você vai, e eu digo por experiência própria, porque já aconteceu esse caso. Aí você vai exortar em amor, olha, irmã, vamos conversar aqui. Aí a irmã te fala, nossa, não, mas eu estou coberta, olha aqui, não tem decote e não tem saia curta. Entende? É, Porque aí na cabeça dela, ela tá pensando, não, mas modéstia é cobrir o corpo, eu tô cobrindo o corpo. Mas não está o quê? Decente. Não tá decente. Tá muito indecente, né? Então, assim, esse é um problema, sabe? Aí, porque quando a gente fala, tá, mas lá na passagem tem a palavrinha decente, tá lá, de todo tamanho, e aí? Aí a pessoa, aí sim ela fica em maus lençóis, né? Porque olha só, a palavrinha modéstia, né, como eu disse, significa humildade. Então você precisa expressar a humildade do seu coração. Ela precisa ser comunicável. Você precisa comunicar humildade através do seu comportamento, das suas vestes, da sua atitude para com o próximo, através das suas fotos, nas expressões que você faz para as fotos, através de vídeos, de reels, de dança. E ó, quem me segue sabe que eu amo as artes, então eu amo balé, por exemplo. Então, às vezes, eu posto um vídeo de balé, mas aí eu tenho que ter aquele cuidado, não vou fazer expressão sexual, por isso que eu tô sempre lançando sorrindo, não vou vestir roupa sensual. E dentro do balé tem as roupinhas que mostram bem o popô e tal. Não é isso. A gente precisa realmente, Larissa, através de Cristo, redimir, sabe, todas as esferas da sociedade, inclusive as artes. Né? Isso inclui fotografia, né? E vídeo, dança, enfim. E aí, tá, a modéstia, então, significa humildade. No significado original, e eu detalho isso no meu livro, a palavra modéstia, que é arredos, em grego, ela tem um significado muito importante. Então, se a gente começar a realmente definir o que é modéstia, a pessoa vai ficar constrangida, sabe? Porque o significado bíblico de modéstia, da palavra no original, significa um sentimento de vergonha ou honra, timidez, reverência, consideração para com os outros, respeito. Esse é o significado do original. Por isso, o apóstolo Paulo usa a palavra modéstia, sabe? Porque ele valoriza muito essa questão do relacionamento do cristão com o ambiente no qual ele está inserido, com o próximo. Então, vestir-se com modéstia é ter esse sentimento de vergonha mesmo, porque eu sei que se eu estiver indecente, eu vou eu vou ser uma crente sem vergonha, literalmente, né? E eu vou estar mostrando as minhas vergonhas que são para ficarem escondidas. E a questão da reverência também, sabe? Reverência a Deus, amados, reverência a Deus, sabe? O que a gente faz com o nosso corpo importa para Deus, né? Falta muito isso também na igreja, um aprofundamento na teologia do corpo, sabe? Que Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito, não fez a gente só espírito, sabe? Fica voando por aí as alminhas, flutuante, saltitante, não. Ele nos fez corpo, alma e espírito. O ser humano é essa tríade complexa, né? Corpo, alma e espírito. E a gente precisa render glórias ao Senhor com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, né? Então, isso é a reverência ao Senhor, que a gente realmente precisa usar o nosso corpo também para glorificar a Deus. E a consideração para com os outros, sabe? A gente precisa, né, Larissa, como cristãs, ter um amor sincero para com os nossos irmãos em Cristo. A gente precisa se preocupar com a santificação dos nossos irmãos. E das nossas irmãs também, porque às vezes você tá lá toda peladinha, aí tá a irmã lá, aí olha pra você assim, aí já bate aquela inveja ou aquele desejo de ser igual, sabe? Quantas influenciadoras cristãs com milhões de seguidores postam fotos sensuais, seminuas, e aí as mulheres que se inspiram nelas começam a fazer o mesmo. Gente, eu fico desesperada. Né? Tamo junto aí.
Exatamente. É, Então é isso, é pensar primeiro, ó, em Deus, sabe? E logo em seguida no próximo, é, na santificação do próximo, exatamente. né? É o que o Paulo falou, né? Quando ele está falando da santidade, e, e aí ele fala que nesse assunto ninguém defraude o seu irmão. E aí, de uma maneira fácil da gente entender, o que seria esse defraudar? Como é que nós, mulheres, temos a capacidade de defraudar nossos irmãos? Quando nós despertamos um desejo no outro, né, que nós não temos o direito de satisfazer. A nossa sensualidade, existe um espaço para a sensualidade? Sim, o leito conjugal. A nossa sensualidade é para o nosso marido, é dele, pertence a ele, é esse o Ele que é o ambiente privilegiado, né, gente? isso, Só ele. isso. Né? E aí também a sabedoria da esposa é guardar isso para ele, né? Tem esse lado também, o respeito ao seu marido, porque isso pertence a ele. E o lado de amar os seus irmãos, ter misericórdia dos seus irmãos. Os homens são muito visuais, eles são visuais, nós somos relacionais, eles são visuais, então eles se estimulam pelo que eles veem. Se a gente vê um homem de calça colada, a gente sai correndo, porque acaba sendo ridículo, né? Não é o que atrai a gente, né? Mas para eles, não, eles são estimulados sexualmente. E aí, né? Quantas pessoas que a gente pode estar levando a tropeçar por uma insensatez nossa, né? Muito bem, acho que a gente já mencionou aí um pouquinho dos desafios e dos pensamentos errados, né? Mas o que nós podemos fazer, então, para glorificar a Deus nesse assunto? Assim, vamos pensar nas várias irmãs que estão assistindo essa live. Muita gente perguntando, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Depois você encaminha aí para as irmãs, para outras pessoas assistirem. Mas como é que a gente pode ajudar as nossas irmãs em Cristo a serem mais conscientes disso, a mudarem? Porque também a mudança é um processo. Quando eu me converti, o Senhor começou a trabalhar meu coração. Chegou um momento que eu atentei para a questão das roupas, eu comecei a ver que as minhas roupas eram muito imorais. Só que mudar não envolve tempo, envolve até dinheiro. Às vezes, se você olha para o seu armário, você não tem nada que dê certo ali. E aí você precisa ir aos poucos, vai doando aquelas coisas, vai comprando coisas novas. Como é que a gente pode ajudar as nossas irmãs? Olha, antes de responder diretamente a isso, deixa eu encorajar vocês, meninas, dizendo que quando eu me converti, 11 anos atrás, até dançarina de boate eu era. Até dançarina de boate eu era, entendeu? Então, assim, logo no iniciozinho ali da minha conversão, eu dançava numa boate no Rio de Janeiro e também em festas eletrônicas. Então, assim, eu estava num meio muito imoral. Eu era aquela dançarina do queijo, a gente tem essa linguagem, o queijo, sabe? Um palquinho redondinho, aí fica a mulher lá se contorcendo, vestindo quase nada. Era eu, entendeu? E aí, eu me converti, então eu demorei acredito que um mês, mais ou menos, ainda trabalhando com isso, mas já ficando super incomodada, mas ainda orgulhosa, porque, eita, Amanda que era osso duro de roer. E era o que pagava as minhas contas na época, eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro. E daí, o meu pastor, na época, ele, em amor, me exortou nessa questão. E, primeiramente, eu fiquei muito brava com ele. Nossa, eu lembro, vexame. Eu fiquei com raiva, eu fiz textão nas redes sociais, na época era o Facebook que eu usava muito. Nossa, vexame, perdão, pastor, eu já pedi perdão para ele, mas é um horror. Mas, o que acontece? No meu íntimo, eu sabia que ele estava certo, eu sabia que ele estava correto. E aí eu fui buscar na palavra, sabe? Essa questão. Eu fui dar uma investigada. Por que ele está falando isso? Porque eu não conhecia nada da Bíblia ainda. Eu tinha acabado de me converter. Então eu era um bebê na fé, né? E aí eu vi lá, realmente está certo aqui nesse ponto, sabe? Mas vamos continuar, vamos ver o que vai dar. Bom, fui mais uma vez à boate fazer lá o meu trabalho. E daí, geralmente, depois da minha performance, eu ainda ficava na boate. Enchendo a cara, entendeu? Dançando, flertando. E aí, nesse dia, nessa madrugada, eu me senti doente, eu me senti enojada logo após a minha performance. Eu estava lá, eu lembro como se fosse hoje. Estava lá com meu copinho de bebida e aquela, né, fumaça e tudo escuro, e aquele ambiente, gente, né, perverso. E daí eu comecei a me sentir realmente doente. E aí, meninas, eu tive essa impressão mesmo no meu coração que o Espírito Santo estava falando comigo naquele momento. Amanda, o que você está fazendo aqui? E aí, nisso me veio um constrangimento muito grande, eu quase vomitei mesmo, sabe? E aí eu saí correndo daquele lugar, de madrugada, peguei o ônibus, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E ali eu entreguei ao Senhor, falando, Senhor, olha, eu pagava meu aluguel, era com isso, então agora tá nas suas mãos. E Deus nunca deixou faltar, sabe?
Então, eu estou dizendo isso, meninas, para testemunhar mesmo do poder de Deus, sabe? Que essa transformação é possível até para uma prostituta, Sim. entende? E quando a gente diz sim à obra linda que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, a gente começa, inclusive, a entender melhor a vontade de Deus para nós. Porque a gente não está focada ali nos nossos pecados, nos nossos desejos, nas nossas paixões. A gente começa a focar no Espírito de Deus que vive em nós. E a gente começa a entender a vontade dele para a nossa vida, o propósito dele, qual é a missão, sabe? A nossa missão aqui nessa terra. Por que estamos aqui? Por que Deus nos salvou? Para eu ficar dançando em boate? Para eu ficar beijando ator em novela? Não. Tem esse versículo, né, que eu falo para as meninas que se puder, prega na testa ou então prega no espelho de sua casa, entendeu? Que é Romanos 12:2, né, que diz exatamente isso, fala sobre a renovação da nossa mente, né, para que a gente, né, não se amoldem, não se conformem com os padrões deste mundo, olha isso, com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então, olha só, para que então, antes disso vocês não vão saber, mas assim que vocês começam a deixar a sua mente ser transformada pela palavra de Deus, o que acontece? Para que então possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha vida tem sido assim, foi isso comigo, né? Então, então esse é um ponto. O outro ponto é que a gente precisa ter amor, né? A gente precisa ter amor. Então são duas coisas aqui. A gente precisa ser firme nas nossas convicções, que são as convicções bíblicas, não é a convicção da Amanda, não é o que a Amanda acha, não é o que a Larissa acha, é o que a Bíblia diz. Amém. Então a firmeza é importante. Então vocês não vão me ver, por isso que eu já fiz alguns inimigos no decorrer da minha caminhada de Ministério Fielmente Feminina, porque realmente eu não sou pragmática, não abro mão, sabe? Vocês não vão me ver em alguns lugares que gente famosa tá pregando, eu não vou estar, porque eu não vou ser benquista mesmo, porque eu não abro mão da verdade para agradar ninguém, para passar a mão na cabeça de mulher nenhuma ou de homem nenhum de ninguém. Só que, de um lado, tem essa firmeza que a gente precisa ter, essa coragem, essa ousadia, sabe? De Paulo, do João Batista, do profeta João Batista, e do próprio Jesus. De Cristo, claro. Exatamente. E aí, junto a isso, a gente une a essa firmeza o amor. O amor, a docilidade, que é típica de nós mulheres, né? Então, você unindo essas duas coisas, assim, é a fórmula, digamos assim, para a gente ganhar mais e mais mulheres para Cristo, em primeiro lugar, mas também na forma como a gente deve discipular essas mulheres, né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Quando eu já tinha aí quase 3 anos de convertida, eu fui a um retiro espiritual e aí a gente ia fazer algumas atividades na piscina. E daí, eles nos orientaram, você precisa se vestir, né, de forma digna, de forma decente para essa atividade. E aí aí a Amanda aqui, que estava nesse processo ainda e tal, tinha acabado de abandonar a carreira de modelo de atriz, fui lá no quarto, peguei meu trajezinho de banho, que era uma camisetinha bem justa e decotada, com uma bermuda que vinha no joelho, era para baixo do joelho, mas era justa também. Então você imagina a Amanda, que tem 1,80 m, porque tem isso também, a gente precisa entender o nosso corpo, o nosso biotipo. Isso é fundamental, entender o seu corpo, saber quais são os apelos até. Às vezes uma mulher de calça branca, magrinha, não vai ter nenhum problema. Eu não posso nunca na vida usar calça branca. Cintura minúscula e bumbum desse tamanho. Não posso nunca. Exatamente. Entendeu? Então tem que ver isso. Então, a Amandinha aqui, que é a Amandona, me aparece lá com a camisetinha justinha, a bermuda justinha, e eu tenho quadril também, enfim. Aí a mulher só olhou assim pra mim: Amanda, vem cá, por favor, bem delicada. Ela, vem cá, por favor. Ela me chamou no canto. Então, ó, já vai pegando as dicas. Ela não me exortou na frente de todo mundo. Ela me puxou para um cantinho, antes da gente ir lá pra piscina, e falou. Primeiro, ela falou em amor comigo. Ela me elogiou. Ela falou assim: Amandinha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você é muito alta, né? Você era até modelo. Você sabe que você é linda, né, Amanda? Ela começou assim. Aí eu, que é? Aí ela falou, então, nós estamos aqui com outras mulheres, com outros irmãos em Cristo também, e muitos estão travando essa batalha na área da sexualidade. E você, como é uma menina nascida de novo, crente, que ama o Senhor, eu tenho certeza que você não quer que o seu irmão peque, você não quer causar o pecado do seu irmão, você não quer ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Então eu vou te pedir com muito amor para você trocar essa roupa e voltar aqui para a gente fazer a nossa atividade. Eu fiquei super sem graça, gente. Fiquei, claro. Nossa, fiquei sem graça. E a Amanda, aquela Amanda orgulhosa, osso duro de roer, na hora pensou, que insuportável.
Aí eu olhei pra uma menina que era, gente, era menos da metade do meu tamanho, muito magrinha, ela era oriental e muito magrinha mesmo. E ela tava com uma vestimenta similar à que eu estava. E aí eu olhei pra ela, mas aquela menina ali tá com uma vestimenta parecida. Entende? Mas não é, porque Não em é a mim mesma realmente estava indecente. coisa. Nela não tava. Então eu fui, troquei a minha roupinha, voltei decente, sim, né? E mais tarde eu entendi, eu concordei, porque ele já estava mais quebrantada mesmo. E aí eu abracei essa exortação e a verdade é que eu nunca mais usei biquíni. Meu marido me ensinou muito, me ajudou muito também nessa questão teológica e prática também, no que ele considera realmente decente para eu vestir na praia, num clube e tal. Então é isso, vocês, meninas, sabe, as que são mais maduras na fé ou que já tem esse entendimento, porque infelizmente tem mulheres com anos de caminhada cristã que ainda não dão um bom exemplo nesse campo. E tem mulheres mais jovens que já entenderam, né, e dão um lindo exemplo nesse campo. Então, que vocês sejam realmente as irmãs dando bom exemplo, sabe? Que vão segurar na mãozinha da irmã que está em pecado nessa área. Amorosamente vão exortá-las, entendeu? E vão mostrar na Bíblia. E vão, sabe, até dar dicas de vestimento. Eu faço isso muito no meu Instagram também. Tem gente que acha que é coisa boba, mas não, muitas mulheres precisam disso, né? De como ressignificar o guarda-roupa com o que você já tem, sabe? Usa uma sobreposição, vai pensando em combinações que dá para ser feitas enquanto você não pode gastar um dinheirinho para comprar outras roupas. Então é isso, vai orientando as irmãs, sai para fazer compras juntas quando possível, dá de presente, sabe? Uma roupa bonita, modesta, decente, que seja o estilo da irmã. Tem tantas formas, né? Legal demais. Pois, Amanda, se eu já era fã, agora eu virei 10 vezes mais sua fã. Uma honra pra mim, porque eu já sou sua. Que legal, muito legal. Eu quero que você fale para a gente como é que a gente pode comprar o seu livro. Orienta aí as irmãs como é que elas podem comprar o seu livro. Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre vestimenta, sim, mas por quê? Porque a Amanda escreveu o livro Costurando a Modéstia no Coração. Então ela está aí mostrando, o meu ainda não chegou, mas quando chegar eu vou mostrar para vocês. E aí, para vocês saberem aonde vocês podem comprar. Ela vai dizer isso. Meninas, olha, o livro Costurando a Modéstia no Coração, Despertar para a Verdadeira Feminilidade, prefácio da Simone Quaresma, maravilhosa, endosso da Larissa Ferrari e outros pastores maravilhosos também que vocês conhecem. Foi um privilégio para mim escrever um livro, foi pura graça de Deus. Eu vejo como um milagre de Deus mesmo na minha vida, quando eu penso no meu passado, em quem era Amanda sem Cristo. Então, vocês podem adquirir o meu livro. E olha, eu consegui com a editora porque já tinha encerrado a promoção de frete grátis para todo o Brasil. Aí hoje eu consegui com eles para manterem o frete grátis só por essa semana. E por causa da live com a Larissa. Por isso eles estão estendendo, viu? Então, corre lá no site da João Calvino Publicações. O link está também na minha bio, é só você ir lá na minha descrição, tá lá, compre meu livro aqui, tá? Clica no link que já vai dar direto na página do frete grátis, tá? Só até sábado frete grátis, para todo o Brasil. O frete acaba ficando mais carinho, né, a compra. Então aproveitem, meninas, aproveitem, viu? Então é isso, espero que vocês adquiram e sejam muito abençoadas. É um ótimo livro para fazer estudo em grupo também, com mulheres. É muito legal, já tem mulheres fazendo isso e eu tô tendo um feedback muito bacana. Muito bom. Pois, minha querida, quero te agradecer demais. Desejo que o Senhor te abençoe. Você vai continuar nas minhas orações. Obrigada. Que Ele abençoe o seu marido também, o casamento de vocês. E já das nossas conversas aqui, já comecei a ter várias outras ideias de outras lives. Vários assuntos aí pra gente desenvolver que eu acho que seriam bem legais. E se Deus quiser, um dia a gente ainda vai conseguir se encontrar, ou aí ou aqui. Vou amar, aí, que eu gosto mais. Venha, pois venha. Viu? Mas muito obrigada. Vai ficar salva a live. Vou te marcar lá, se você quiser deixar disponível também no seu perfil para as pessoas assistirem. Foi muito rico mesmo. Viu? Que o Senhor continue abençoando o seu ministério também, que venham outros livros. Posso só divulgar meu canal do YouTube também, Larissa? Sim, claro. Porque agora eu tô bem mais ativa lá também, faço vídeos toda semana com mais profundidade, porque lá dá para fazer um vídeo mais longo. Canal no YouTube Fielmente Feminina, aqui no Instagram também, Fielmente Feminina. E sim, se Deus quiser, eu vou escrever mais livros, se Deus me mantiver viva até lá, já tenho a ideia até do meu próximo livro. Né? Já pode falar o assunto ou ainda não? É segredo? Mas em breve será revelado. Legal demais. Pois então tá, Amanda. Beijão, fica com Deus. Amiga, e a gente vai se comunicando. Amém. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.